E para conter o avanço da influenza, o governo federal ampliou a vacinação contra a gripe para pessoas acima de 6 meses. Unidades de saúde de todo o país estão lotadas por causa da doença. Agora, acompanhe a reportagem da Gabriela França. Nos últimos dias, os postos de saúde estão nesta mesma situação, com uma quantidade grande de pessoas buscando atendimento com os mesmos sintomas. Dor no corpo, dor de cabeça. Eu tive febre ontem. Tosse, dor de cabeça, febre, nariz fica escorrendo. Os olhos ficam, o olho meio que parece que foi jogada areia no seu olho, entendeu? Já são 2 dias assim e é a segunda vez que Maria procura um hospital. Não sei se é o tempo que aconteceu ou se é o vírus que soltaram em algum lugar, eu não sei te dizer, vai saber. Esse momento do ano que a gente está aí começando, aí entrando no inverno, apesar de ainda estar quente, é a fase do ano que mais circulam os vírus respiratórios. Então, por isso mesmo que é nessa fase que a gente vacina, por exemplo, para a gripe, que é o vírus influenza, porque é justamente a fase em que os anticorpos protetores vão ficar em níveis maiores para o momento em que mais precisa deles, que é quando está circulando maior quantidade de vírus. É um dos motivos que explicam os hospitais mais cheios. Um levantamento feito pela Fiocruz aponta que nas últimas 4 semanas, as internações por síndrome respiratória aguda grave cresceram aqui no país. E as principais causas são o vírus sincicial, que afeta mais crianças, e o vírus da gripe, influenza A. Ela vai piorando o quadro com a intensificação da febre, a intensificação da tosse com secreção, o cansaço com falta de ar, e aí pode evoluir para a síndrome respiratória aguda grave, que é esse comprometimento do pulmão, que a pessoa necessita de internação hospitalar, inclusive em unidade de terapia intensiva, muitas vezes até necessitando de ventilador mecânico para poder ajudar o pulmão ali a respirar. Rafael foi diagnosticado com influenza no dia 15 de março. Provavelmente eu peguei do meu filho, tá? Meu filho teve os mesmos sintomas que eu. Os sintomas foram leves. No começo, uma gripe bem leve, coriza, espirro, bem pouca tosse. Ele passou a tratar em casa, esperando os sintomas aliviarem, mas não foi assim que aconteceu. 3 dias depois do diagnóstico, a febre aumentou. Eu estava à noite em casa e deu uma tosse muito forte. E na tosse veio um gosto de sangue na boca. Eu fui até o banheiro cuspir. Na hora que eu cuspi, eu vi que era sangue. No hospital, o representante comercial de 43 anos descobriu que estava com hemorragia nos brônquios e foi direto para a UTI. Até chegar nesse episódio, quando a médica me deu a notícia que eu iria ser internado, eu fiquei um pouco assim, em susto, porque para mim eu ia até lá, ia tomar um remédio e ia voltar. Eu estava sozinho, então eu demorei para assimilar aquelas informações. Foram 3 dias internado. A alta foi recente, o remédio continua, mas o susto passou e a rotina, aos poucos, vai voltando ao normal. Não, voltar ao trabalho é o melhor dos mundos, né? Estou fora de um hospital, posso fazer o que eu quero, posso ver quem eu quero, você não tem aquele impeditivo de estar dentro de uma UTI, ter visita controlada, não pode entrar com qualquer um. Você receber chamada de vídeo do meu filho chorando, falando que está com saudade do pai, entendeu? Então, assim, você ter aquilo de volta, você ter a sua vida de volta é o melhor do mundo. E foi um susto que eu confesso para você que eu não imaginei que eu fosse passar, não. Até mesmo porque eu já tive Covid. Eu tive Covid no passado, cheguei a procurar o hospital, mas não passei pelo susto da Covid e do susto que eu passei agora com a influenza. Fica o alerta. Se os sintomas, que parecem ser de um resfriado comum, durarem mais de 7 dias e estiverem acompanhados de febre, enjoo e falta de ar, é preciso buscar atendimento médico. Por mais que os postos de saúde, que os hospitais estejam cheios, quando começa com um quadro de complicação, quando se intensificam os sintomas, não dá para ficar esperando, porque não dá para saber se vai evoluir mal ou se vai conseguir se sustentar daquele jeito e melhorar sozinho.
A infectologista ainda chama a atenção para os cuidados que devemos ter, especialmente nesta época do ano. Prevenir a infecção pela influenza e outros vírus também, mas principalmente influenza, deve se lembrar da vacinação, que tem que ser tomada todos os anos, e se proteger do contato direto com outras pessoas, evitando lugares fechados ou usando máscara, e sempre higienizar as mãos para não levar a mão suja de vírus para o organismo. Hoje a Isabelle foi até um posto de saúde, mas não para tratar algum sintoma de vírus respiratório, e sim em busca de proteção contra as complicações. E eu sempre tomo vacina todo ano. É muito importante, acho que é uma medida de saúde pública essencial, inclusive para tomar conta das pessoas que têm uma saúde mais frágil, idosos, pessoas que podem ficar mais grave com a gripe. Todo ano eu acho que muda o vírus, então a gente precisa se prevenir todo ano.